Hoje eu vou dividir com vocês uma história que eu nunca contei aqui antes. É uma história da minha vida, é uma história que envolve os meus pais, não por esse motivo também eu nunca tinha contado, mas eu senti no meu coração nesse momento de me vulnerabilizar um pouco mais, de abrir meu coração ainda mais para vocês. Eu sempre abro muito aqui. Claro que a gente não vai dividir todas as histórias da nossa vida, então por isso essa aqui ficava guardadinha num cantinho, mas eu acho que essa história pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas e Deus tem tocado no meu coração para trazê-la para cá. Então eu decidi trazer para vocês. Minha mãe, ela perdeu a mãe muito cedo e ela, da casa da mãe dela, ela foi morar na casa de uma tia com os irmãos e ela praticamente assim cuidava dos irmãos menores. E minha mãe tinha na época mais ou menos uns 15 para 16 anos, então ela não teve por muito tempo a presença da mãe dela. O pai dela também não a criou, o pai dela deixou nessa casa da tia e depois casou com outra pessoa, então ela não tinha muito convívio com o pai também. E quando ela tinha mais ou menos 20 anos, ou menos, ela conheceu meu pai, não, menos de 20 anos ela conheceu meu pai, eles se casaram, e eu nasci quando minha mãe tinha 21, meu pai tinha 23. Eles estavam começando a vida, eles eram estudantes da Universidade Pública da Federal, estudantes de jornalismo, eles alugaram um apartamento, eu ia falar compraram, mas não, eles não tinham condições, eles alugaram um apartamento. A gente, quando eu nasci, eu não tinha berço, a gente dormia em colchões, eu, minha mãe e meu pai. Nunca me faltou comida, nunca passei necessidade, nada disso, mas eram dois jovens que estavam recém começando a vida e eles não tinham condições, eles tinham condições assim de tomar ônibus no máximo para a faculdade, comprar os alimentos, essas coisas. A gente não tinha geladeira, eu não tive berço, gente, quando eu nasci. Então, eu não vim de berço de ouro, como eu costumo dizer, nem berço eu tive, mas os meus pais sempre me deram muito amor, muito carinho, sempre foram pais muito presentes. Meu pai e minha mãe são meus dois melhores amigos, a gente conversa sobre tudo. Meu pai e minha mãe são separados, mas eles são grandes amigos e eles trabalham juntos até hoje. Eles têm uma empresa desde que eu era criança, eles têm uma empresa que só são eles dois e eles continuam com a mesma empresa, eles trabalham juntos, são melhores amigos, muito, muito unidos mesmo, graças a Deus. Minha mãe tem a família dela, mora aqui na Califórnia, já é casada. Meu pai tem a família dele, é casado também, mora no Brasil. Eu tenho uma irmã, que é da idade de Luísa, mas eles têm uma união muito bonita. Mas o que isso tem a ver com a minha história? Eu contei esse princípio para você entender. Quando eu era pequena, os meus pais quiseram me dar muito do que eles não tiveram. Assim, meu pai tinha um pai que era alcoólatra, que foi meu avô, e isso era muito difícil para minha avó, então ela tinha que manejar os filhos, mais meu avô, que tinha essa questão. Então, meu pai e minha mãe, quando eu nasci, eles desejaram muito. Eu não nasci por acaso, eu fui uma criança muito desejada, muito pelo contrário, eles queriam muito, muito, muito ter um filho. E aí, quando eu nasci, os meus pais eram pais muito super protetores. E eles faziam tudo possível para eu ter as coisas que eles não tiveram, assim. Minha avó não tinha muita condição, nada disso. A mãe de meu pai. Então, nenhum dos dois vieram de condições muito favorecidas. Então, quando eu nasci, eles queriam me dar o máximo que eles podiam. Então, eles queriam que eu tivesse festa de aniversário, que eu tivesse as melhores experiências. Minha mãe não teve a oportunidade de ter festas de aniversário, porque depois que a mãe faleceu, né, ou de ter muitos brinquedos, assim como meu pai, enfim. Então, eles queriam me dar coisas, eles queriam me dar brinquedos, eles queriam principalmente me dar presença, que era o principal. Então, os meus pais me super protegeram muito. E eles sentavam muito comigo para estudar. Todas as vezes que eu chegava do colégio, eu lembro de sentar na mesa, eu sentava, minha mãe do lado, meu pai do outro, os dois sentavam comigo para fazer o dever. Todos os dias, eles estavam ali, estavam ali, estavam ali. Aquilo ali era muito bom, porque eu sentia o cuidado, o carinho, a proteção e o amor dos meus pais. Mas eu cresci achando que eu não dava conta de fazer as coisas que eu precisava fazer, porque eles faziam tudo por mim. E aí a gente pensa, uma criança mimada, e é uma criança que tem tudo. Na verdade, tudo não, né? Porque eles não tinham muita condição, mas que tinha muito, assim, né? Muita proteção. Então, eu tinha essa super proteção dos meus pais, mas isso foi muito bom, por um lado, mas me afetou negativamente em outro lado, que é esse lado que eu vou trazer para contar para vocês. Então, o que afetou na minha vida? Eu cresci sentindo que eu não era capaz de fazer as coisas, porque eu achava que eu tinha dois pais muito inteligentes, minha mãe muito inteligente, jornalista, falante, meu pai muito inteligente, trabalhando em jornal, não sei o quê, e eu era a burra que precisava de apoio o tempo todo. Então, quando eu ia fazer uma prova, eu pensava, eu não vou dar conta, meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, quem vai responder comigo? Quem vai responder as questões de história, de matemática? Então, eu comecei a me dar muito mal no colégio.
Eu era uma aluna que sentava no fundo. Eu era uma aluna que não me, eu era uma criança que não me achava bonita. Eu sempre me achei feia, gente. Hoje eu me acho linda, tá? Mas eu sempre me achei muito feia. Tem uma outra história que eu vou contar e eu vou deixar para um outro vídeo do quanto, para vocês verem, o quanto a minha autoimagem era no pé. O quanto eu me achava burra, feia, não dou conta, não vou conseguir. E eu cresci com essa sensação de que eu só tirava nota baixa, eu repeti a 7ª série, eu repeti o 3º ano, eu vivia no fundão, eu era da turma da bagunça, eu era super criativa, tá? A escola também não valorizava minhas características empreendedoras, criativas, enfim. Mas eu me sentia incapaz de fazer as coisas. Por exemplo, eu vivia esquecendo coisas, eu não pagava a escola no dia certo, meu pai me dava o cheque, eu não ia, eu esquecia, eu perdia o cheque, tudo acontecia porque eu não conseguia, achava que eu nunca ia dar conta de fazer as coisas por mim, sozinha. Graças a Deus, meus pais fizeram muita terapia. Então, eles entenderam o processo que a gente estava vivendo como família, mas eu passei por muitas dificuldades. Por exemplo, eu não viajava com a escola, eu não dormia na casa das pessoas, que se eu dormisse eu chorava, que era meu pai, que era minha mãe. Eu não me achava capaz, eu me achava burra, eu não achava que eu não ia dar conta de fazer nada. Enfim, e aí teve uma situação muito peculiar que meu pai me inscreveu para um processo terapêutico de 1 semana, que foi assim transformador, mudou minha vida, e era um processo que ia um ônibus com 10 ou 12 pessoas. Eu era uma dessas 12. Era um processo que na época era muito caro, meus pais juntaram e pagaram. E aí, no dia de ir tinha que entrar no ônibus e aí ia ter um jantar e lá você ia passar 1 semana sozinha com esse grupo. Rapaz, aquilo me deu um medo tão grande, eu não queria ir, eu resisti. E aí eu não fui no ônibus. Pense, eu falava para meu pai, eu não vou no ônibus, porque senão eu vou ter que ir no ônibus com essas pessoas. Chega lá, vou ter que jantar com essas pessoas. Eu não vou saber falar direito com as pessoas na mesa, vocês acreditam? Eu não vou saber falar direito. Eu tinha 20 anos. Eu não vou saber, 19 para 20. Não, acho que não chegou a 20, não, 19 para 20. Não vou saber falar com as pessoas direito, as pessoas vão começar a conversar sobre assuntos que eu não vou saber falar, eu sou muito burra, elas vão perceber que eu sou burra, eu sou feia. Eu fui com muitas questões. E aí, o ônibus foi com todo mundo, teve o jantar, meu pai foi comigo separado num carro, para você ver. Meu pai foi comigo separado num carro, aí tinha uma mesa do lado, todo mundo jantou, o grupo todo, das 12 pessoas, numa mesa, que era o jantar de abertura desse retiro, e eu sozinha numa mesa com meu pai, porque eu não tinha coragem de sentar na mesa, porque eu me achava muito burra para sentar na mesa daquelas pessoas. Para vocês terem ideia do nível da minha autoimagem. Eu achava que eu não ia saber conversar, que eu não ia saber falar, que eu não ia saber me portar na mesa. E aí eu tinha todas essas questões em mim. E meus pais sempre foram pais muito amorosos, muito presentes, conversavam tudo comigo, mas eles podiam dizer 1000 vezes o quanto eu era linda. Eu não me achava linda, eu me achava feia. Achava minha mãe linda, achava meu pai lindo. As pessoas elogiavam muito meus pais. Tinha colegas minhas de colégio, quando eu fui crescendo um pouco mais, 12, 13, 14 anos, que vinha para falar que meu pai era maravilhoso, meu pai era lindo. Porque meu pai e minha mãe tinham uma diferença muito pequena da minha idade, que eram 10 anos de diferença. Não, 10 anos não. Falei besteira. 20 anos de diferença. Não é uma diferença assim gigante. Então, uma menina lá, sei lá, de 14 anos, meu pai tinha o quê? 34? Então, tipo, começava já, seu pai é lindo, ou sua mãe é linda. Eu achava meus pais muito bonitos. E eu me achava horrível. Gente, eu me achava muito... Não é feia, não, gente. Eu me achava um traste, juro para vocês. Eu me vestia largada, porque eu não ligava, eu não me arrumava, meu cabelo, eu vivia brigando com o meu cabelo, não sabia arrumar o cabelo. Eu tinha muitas questões mesmo com autoimagem quando eu era criança. E aí eu vou contar depois outras histórias engraçadas que vocês vão gostar. Mas, enfim, então eu cresci com essa autoimagem de alguém que era muito burra, que era muito feia, que não ia dar conta de fazer as coisas. E aí eu passei por esse processo, que foi um processo muito profundo de transformação. Inclusive, muito do que eu vivi está dentro do The Way. Vocês vão ter a oportunidade de viver isso de uma forma muito poderosa, que assim transformou minha vida. Tem muito dos conceitos e das coisas que eu passei nesse processo dentro do The Way, que é meu curso de reprogramação mental e de criação da realidade, que vai abrir as inscrições agora no dia 4 de junho. E você vai ter a oportunidade de fazer esse curso se você quiser. Não é nem um curso, não é um curso. É um processo de 27 passos, onde você vai passar por toda uma jornada de transformação muito prática. Vai ter atividades práticas e técnicas práticas importantes que você vai
absorvendo conhecimento e colocando em prática, absorvendo conhecimento e colocando em prática para vivenciar a mudança, que foi isso que aconteceu comigo. E aconteceu já com centenas de pessoas que fizeram o The Way e tiveram assim, suas vidas completamente transformadas. Na área de relacionamento, na área de saúde, na área de gente engravidando, que era impossível engravidar, mudança de país, compra de casa, é tanta coisa, tantas transformações que as pessoas viveram dentro do The Way. Então, você vai ter a chance de fazer parte. Vou deixar um link aqui na bio. Estou fazendo só esse parênteses aqui para poder deixar esse aviso para vocês. Deixei o link aqui na bio. Vocês clicam aqui e vocês vão direto para o WhatsApp da minha equipe. Não é grupo de WhatsApp que você vai ficar lá só ouvindo um monte de coisa e você não pode falar. Não, muito pelo contrário, para você falar. Entra lá, fala qual é a sua questão, fala o que você está precisando no momento, conversa com a minha equipe que todo mundo vai te dar as orientações. Quer saber preço, duração, o que você quiser, entra aqui no link que está aqui embaixo, tá? No box de descrição. Mas, enfim. Então, eu cresci me sentindo essa pessoa que era feia, que era burra, que não acreditava em si mesma, que tinha uma autoimagem no pé. Não acreditava no seu potencial. Até que eu passei por todo esse processo de transformação e fui entender a minha verdadeira essência, fui entender quem eu era de verdade, fui entender que eu era uma com o Criador, fui entender a minha grandeza, o meu poder, o que eu era capaz de fazer, o que eu era capaz de realizar. Eu fui me enxergar, eu fui me achar bonita pela primeira vez, eu fui me arrumar, assim, cuidar de mim e me sentir bonita, especial. E depois de todo esse processo que eu vivi, que foi um processo muito profundo, eu decidi fazer intercâmbio, eu passei na faculdade pela primeira vez, eu não sabia o que eu queria fazer. Depois do processo eu decidi que eu queria fazer psicologia. A minha vida mudou completamente. Depois que eu passei a olhar para mim e entender quem eu era, entender a minha autoimagem, por que eu me via como eu me via, o que a minha história fez com que eu me enxergasse daquela forma, porque ao longo da minha vida eu carreguei crenças que eu nem sabia que eu tinha carregado, que não eram crenças minhas, foram crenças da interpretação que eu tive diante da forma que os meus pais me criaram, diante da forma que os meus colegas me diziam. Eu recebia muito reforço de que eu era uma criança feia no colégio. Então, eu fui uma criança que sofreu muito bullying. E por que eu continuava sofrendo bullying ao longo da vida no colégio? Justamente porque a minha autoimagem era dessa pessoa que era feia, que era burra, tudo isso. Então, fazia com que eu reforçasse no colégio essa autoimagem. Eu sofri muito bullying. Se eu fosse contar aqui, você vai chorar. Porque eu sofri muito bullying ao longo da vida. Então, eu sentia assim, que a minha vida mudou completamente quando eu entendi como transformar a minha autoimagem e ir de encontro à minha verdadeira essência. Como tirar todas essas camadas de crenças que eu fui absorvendo sobre mim mesma e vendo o diamante perfeito que eu era. A semelhança com o Criador que eu era, as capacidades que eu tinha, o quanto eu era especial e única e que eu tinha um poder muito grande e capaz de criar a realidade que eu quisesse. E aí, a partir desse momento, eu decidi que eu ia criar uma nova realidade. Eu não tinha todo o conhecimento ainda. Eu entrei na faculdade de psicologia, claro que isso ajudou muito eu começar a entender a mente humana, o comportamento humano. Aí eu fiz neuropsicologia e aí eu comecei a estudar muito mais sobre o processo de criação da realidade, lei da atração. Aí eu lembro que eu vi o filme do Segredo no cinema. Quando eu vi, deu um boom na minha cabeça, gente, porque, acreditem, eu fazia as coisas, todo o processo que eu fazia de lei da atração, eu chamava de lei. Eu nunca tinha ouvido falar de lei da atração e nunca tinha lido o livro. Não existia o livro, primeiro foi o filme, depois foi o livro. Não existia nada disso, existia, mas não existia esse conhecimento, não existia com esse nome. Mas eu falava que era lei. Eu falava assim, tudo que eu fazia, eu falava, é a lei, é a lei, é a lei. Agora eu vou começar sei lá, por exemplo, vou entrar na faculdade. E aí eu tenho que fazer isso, isso e isso. Aí é a lei. Eu dizia que era a lei. E quando saiu o filme que falava de lei da atração, eu falei, gente, é tudo que eu fazia explicado num filme. E tem o mesmo nome. Não é por acaso. Quem entende mais de espiritualidade, física quântica, vai captar isso aqui que eu estou falando, porque não é por acaso essas informações vão chegando para a gente veio com essas informações, a gente recebe essas informações, e aí a gente precisa começar a sintonizar com a nossa intuição e colocar tudo isso em prática. Então, voltar para mim mesma, entender quem eu sou, entender o meu poder, transformar a minha autoimagem, mudou a minha vida, assim, completamente, gente. E aí eu comecei a materializar o relacionamento, o trabalho, as coisas que eu realmente queria. Foi um longo processo para chegar até onde eu estou hoje, morando aqui nos Estados Unidos, casada há 18 anos com o Lucas, meu marido, que eu amo muito, a gente é muito apaixonadinho, a gente é muito companheiro e a gente é muito apaixonado. Essa semana, semana retrasada, 2 semanas atrás, semana retrasada, eu viajei a trabalho e estava conversando com a menina,
do meu grupo de mastermind, ela falando que ela nunca se apaixonou pelo marido dela e que ela não é apaixonada por ele e que ela acha melhor assim, porque ela prefere estar com alguém que é mais, traz uma segurança para ela e tal. Eu fico, meu Deus, como deve ser a vida sem viver uma vida apaixonada, sabe? Estando com alguém do seu lado que você tem prazer, que você ama, que você gosta de estar junto, que você se diverte, que você gosta de ter relações sexuais, que você sabe que você tem prazer, que você sente atraída, enfim. Eu fico imaginando, não sei, para mim é impossível. Eu não consigo imaginar a minha vida não vivendo uma vida apaixonada, sabe? Em todos os aspectos. Um trabalho apaixonante, eu não consigo ficar num trabalho que eu não esteja apaixonada. Eu amo o que eu faço, sou apaixonada por isso aqui. Ligar a câmera e começar a falar e dividir com vocês aquilo que eu amo. E isso para mim, é uma grande bênção. Ser casada com uma pessoa que eu amo, morar aqui nos Estados Unidos, que é o lugar que eu amo, morar na casa que eu amo, dirigir o carro que eu amo, Tesla, que eu sempre... Quando saiu o Tesla a primeira vez, eu falei, gente, o carro que eu dirigi sozinho é meu, eu quero muito, eu quero muito. Eu não tinha a menor condição de ter um carro como o Tesla. Eu ia para a Tesla 300 milhões de vezes, entrava no carro e ficava fingindo que ele era meu. Ave Maria, eu fiz isso milhares de vezes até ter o meu Tesla. Então, todo esse processo só foi possível estar aqui nos Estados Unidos, na cidade que eu amo, comprar a casa da gente na Califórnia, no Vale do Silício, um dos lugares mais caros do mundo para você ter uma casa. A gente tem uma casa grande que parece mais como uma fazenda. Eu falo que é a fazendinha dos Hirata, com piscina, sabe, com a casa grande. Eu estou agora nesse escritório aqui. Isso aqui não é dentro da minha casa, é um escritório fora da minha casa, que é só para a gente fazer gravação, trabalhar, fazer coisas. Tem esse telão no fundo, é um telão tipo de cinema que a gente assiste filmes. Materializar tudo isso, gente, e sair de onde eu saí para estar com isso aqui. Eu sou a prova viva do processo de criação da realidade. A prova viva mesmo. Eu queria, inclusive, eu não sei se eu já contei em outros vídeos, mas só fazer um adendo aqui. Eu queria que minha mãe morasse perto da gente, porque meu pai construiu uma família primeiro, se casou, teve outra filha, e minha mãe era solteira e morava lá no Brasil sozinha. Eu falava, não, minha mãe tinha que morar aqui nos Estados Unidos, eu quero materializar um relacionamento para minha mãe, eu vou focar nisso. E eu foquei. E aí tem um vídeo aqui contando toda essa história, mas quando eu ouvi a foto da pessoa que eu falei, né, que eu sintonizei, que era o marido de minha mãe, eu falei para ela, você vai casar com esse aqui. E ela casou exatamente com a pessoa que eu olhei a foto, bati o olho e disse que ela ia casar. E ela mora aqui nos Estados Unidos, perto da gente, aqui no Vale do Silício também, mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora da minha casa. Então, assim, todo esse processo de criação veio da minha transformação de autoimagem, de entender quem eu era, de entender o meu poder, de entender o processo de criação, entender como criar as causas corretas para obter o resultado que eu desejava. E cada vez mais eu tenho feito isso. Então, por exemplo, agora, no momento, a minha meta é aumentar financeiramente a renda da nossa família. Então, quando eu coloquei essa meta no ano passado, apareceu um evento, que foi um evento de empreendedorismo, que eu nem imaginei que tinha a ver com finanças. Fui para o evento de empreendedorismo, comprei o evento de empreendedorismo. Desse evento de empreendedorismo, foi feita uma oferta de uma nova masterclass, que era muito mais voltada para investimento. Eu fiz essa nova masterclass. Dessa nova masterclass foi oferecido um mastermind de investimentos. Eu entrei no mastermind de investimentos. Hoje eu estou no mastermind de investimentos. Eu sou uma investidora hoje, eu amo investimentos, eu não fazia ideia que eu ia me apaixonar tanto, tanto eu e o Lucas, tanto eu quanto o Lucas, nós gostamos, a gente nunca tinha mexido com nada disso, do ano passado para cá, gente, eu comecei a investir em criptomoedas, comecei a investir, a gente já investia em imóveis, mas agora a gente começou a investir em criptomoedas, comecei a investir em empresas com dividendo, coisa que eu não fazia nem ideia de como funcionava e que hoje eu tenho prazer e gosto de fazer, mas isso só foi possível quando eu decidi e comecei a criar as causas corretas. Entender o processo de criação acelera o seu processo, acelera os seus resultados, porque você começa a entender, olha, se eu fizer isso aqui, eu vou criar essa determinada causa no mundo. Se eu fizer isso, se eu colocar essa ação física no mundo, junto com as ações não físicas, meu pensamento, minha vibração, aquilo que eu acredito, a minha emoção, se eu coloco isso em movimento junto com as ações físicas, eu potencializo esses resultados e eu consigo materializar uma determinada realidade muito mais rápido. A gente aprende a fazer isso. É como um grande jogo. Eu costumo dizer que eu sempre dou esse exemplo do jogo da vida. Quando você entende o jogo da vida, você lembra o jogo da vida? Do tabuleiro, eu adorava aquele jogo, dos carrinhos, botava os filhinhos, sempre botava 2 crianças. E hoje eu tenho 2 criancinhas lindas. Imagine o jogo da vida. A primeira vez que você joga o jogo da vida, tem um monte de regras, você tem que ler aquelas regras todas. É meio difícil. Aí, como é? Bota o filho aqui, faz o quê?
Você tem que entender das regras, mas depois que você entende, as coisas se aceleram muito mais. Não quer dizer que quando você jogar o dado, você vai cair sempre na mesma casa e tudo vai se repetir. É que nem a vida. Não vai fazer sempre as mesmas coisas, os caminhos não vão ser os mesmos. Você vai mudando, os caminhos são diferentes, obstáculos vão aparecer, parece que é tudo muito fácil. Não é. Obstáculos vão aparecer, eu vou ter que testar, eu vou errar, eu vou dar certo, eu vou dar errado, mas tudo é aprendizado que vai me levar para frente. Eu costumo sempre dizer, a vida é sempre para frente. E a vida vai sempre te dar feedback para impulsionar você a ir para frente. Tá? Então, entendendo desse jogo da vida, as coisas ficam muito mais fáceis. E o The Way é isso, é entender as regras do jogo, é entender as crenças que você tem, entender por que a sua realidade está como está. Como é que ela pode ser diferente? Como é que eu me transformo, Mel, numa nova pessoa, que a gente chama dentro do The Way de novo eu, para criar uma nova realidade? Como é que eu faço isso? Dentro do The Way, a gente vai ter esses 27 passos e você vai poder passar por esse processo. Então, essa é um pouco da história da minha vida, é um pedacinho, um recorte da história da minha vida. Eu não sei se você, em algum momento, já se sentiu feia, já se sentiu burra, já se sentiu incapaz, já sentiu que as coisas não caminham para você, que por mais que você deseje ter muitos amigos, ter um relacionamento, as coisas não vão para frente. Eu vivi tudo isso. Eu entendo desse outro lado, porque eu fui essa pessoa que as coisas não davam certo. E nesse processo não foi um processo simples. Foi um processo de muito aprendizado, porque durante todo esse processo eu absorvi muito conhecimento por um tempo e não via resultados. E a gente só vê que a nossa vida está mudando quando a gente começa a receber o feedback da vida. Ah, agora eu consigo fazer isso. Ah, agora eu tenho um relacionamento estável, sólido, forte, feliz. Ah, e agora eu moro realmente na casa que eu queria. Ah, agora eu tenho... A gente vai vendo a vida dá feedback. Não tem como, sabe? Então, eu quero dizer que continua firme, continua confiante, continua fazendo o processo, que você vai descobrir os caminhos. E o The Way, eu te garanto que é esse caminho que vai te ajudar a abrir portas para uma nova realidade para você. Eu achava que eu estava pensando da forma correta, que eu estava estudando o que tinha que estudar, que eu estava fazendo as técnicas de lei da atração que eu tinha que fazer. Mas então por que eu não tinha os resultados? Eu não entendia. Para mim não fazia sentido, até entender como realmente funciona esse grande jogo da vida. Como é que funcionam as minhas crenças, como é que funciona a minha programação, o que eu preciso mudar em mim para criar causas novas, para criar essa realidade que eu tanto desejo. Então, se você que estiver decidida a fazer uma transformação, uma revolução na sua vida, eu também estou decidida a te ajudar nesse processo, tá? E a gente vai se ver em breve com o lançamento do The Way. Tá? Tem uma coisa que eu me lembrei aqui agora, que eu queria só incluir nesse vídeo, depois de fazer essa chamada para você fazer parte do The Way, que é uma história que tocou aqui no meu coração, agora eu vou trazer. Enfim, o vídeo vai ficar grande, mas eu vou trazer ela. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, e, gente, olha que coisa significativa, eu entrei na faculdade de psicologia, eu estava muito feliz, porque eu passei na faculdade, eu sabia o que eu queria, eu estava muito confiante. Quando eu fiz a primeira prova, foi a primeira prova de neurologia, nunca esqueço, o professor Calil. E aí, quando eu fiz a primeira prova, e aí o professor chamou as pessoas para entregar a prova, quando eu recebi a prova, eu tinha tirado 9,8. Eu nunca tinha tirado 9,8 na vida. A minha autoimagem era de uma pessoa burra. Como é que eu tirei 9,8? Foi o primeiro grande feedback que a vida me deu. Eu queria trazer isso, assim, porque a gente começa a ver os feedbacks, né? Quando eu recebi a prova na mão, eu fiquei tão nervosa, tão tensa, com medo, não sei o que passou pela minha cabeça. Eu botei a prova dentro do classificador, coloquei a prova embaixo da carteira dos alunos, e aí foi na hora que bateu o intervalo, eu desci para o intervalo. Quando todo mundo desceu para o intervalo, eu falei, peraí que eu vou no banheiro para minhas amigas, estava conhecendo todo mundo, estava, né, primeiro semestre, estava começando a faculdade. Eu subi, gente, para abrir a pasta, porque eu tinha certeza que o professor tinha errado a pessoa. Eu falei assim, eu acho que ele deu a prova para a pessoa errada. Aí eu subi, e aí eu abri a prova e tinha meu nome, Melodia Moreno, 9,8. Aí eu falei, não, ele deve ter errado na contagem. Não pode ser. Aí eu passei, folha por folha, eu fui olhando questão por questão, certo. Gente, pensa no meu coração assim, acelerado, sabe assim? Eu chego a me emociono, é uma coisa boba. Mas foi o primeiro grande feedback, assim, o primeiro, assim, que gerou aquele impacto em mim, aquela emoção. Tipo, você não é mais a pessoa burra que você pensa que você é. Sabe? Que você pensava que você era. E a partir daquele momento, só foram notas boas. Não sei nem se eu já contei aqui, acho que eu já contei que teve uma matéria que uma professora foi demitida na minha faculdade, porque todas as pessoas de psicologia daquele ano foram reprovadas e somente 3 pessoas passaram.
Quer dizer, olha o nível da prova. 3 pessoas passaram. Uma dessas pessoas fui eu. Eu nunca tirei uma nota baixa sequer na faculdade de psicologia. Eu representava a minha faculdade nos eventos, nas coisas, porque eu era uma aluna, assim, exemplar. Eu só tirava nota máxima. Eu me dava bem e me dava melhor em tudo que eu fazia dentro da faculdade. E quando a gente entende do nosso poder, do nosso valor, olha como as coisas mudam. Eu queria trazer essa história, foi bom que ela veio no meu coração, porque eu acho que vai chegar para quem precisa, tá? Então, eu sou a prova viva mesmo da mudança. E se você quer viver essa mudança junto comigo, vamos comigo, clica aqui agora no link da bio e em breve a gente se encontra no The Way, tá bom? Um grande abraço e espero que essa história tenha te ajudado. Até mais.